Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Mídria e esse é o 5º episódio de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. Hoje eu decidi conversar sobre um tema que é bastante amplo, mas eu acho que vai trazer reflexões interessantes, que é lembrar o que faz bem. Mas, antes de entrar no episódio em si, eu queria dar alguns recados relativos à nossa dinâmica aqui do podcast. O podcast foi lançado em agosto e eu lancei 4 episódios, um a cada semana. E a gente vai mudar um pouquinho essa dinâmica agora para fazer episódios mensais. Isso se deve a algumas razões. Acho que a primeira delas é a questão do tempo mesmo, né? Eu sou uma pessoa com muitas demandas e um tempo não necessariamente equivalente para dar conta de todas elas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado à qualidade dos conteúdos que eu quero trazer aqui para o podcast. Então, eu fico pensando muito que a gente vive numa era de extrema rapidez da informação e eu sou só uma pessoa que quer compartilhar coisas que sejam realmente significativas e organizar o pensamento leva tempo, vivenciar e ter reflexões que sejam realmente significativas leva tempo. Então, por isso, a gente vai ter uma periodicidade um pouco menor, só um episódio por mês, mas eu espero que esses episódios realmente tragam ideias e, enfim, pensamentos e estímulos para que a gente viva uma vida com mais sentido, com mais propósito e mais atentos em relação às questões que estão acontecendo no mundo. Um terceiro motivo para isso também é que eu quero trabalhar melhor a divulgação dos episódios. Então, eu lancei 4 episódios e aí eu não consegui fazer cortes e uma divulgação tão detalhada como eu gostaria nas redes sociais. E eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Enfim, eu realmente penso esse podcast com muito carinho, com muito cuidado. E é isso. Um segundo recado é que a gente agora também tem os episódios no YouTube. Então, se você está ouvindo no Spotify, saiba que você também pode acessar pelo YouTube. Se você está ouvindo no YouTube, saiba que a gente está no Spotify como primeira plataforma. E uma coisa muito legal do YouTube, para mim, em especial, é bem importante, porque eu atuo no meu mestrado, né, com pessoas surdas. E tenho amigos que são pessoas surdas, que agora no YouTube vocês podem colocar as legendas, né, automáticas nos episódios e acompanhar. E eu acho que isso é bem legal para ter o mínimo de acessibilidade, embora o podcast seja muito acessível para gravar, né, ele nem sempre é acessível para conseguir ter acesso àquela informação se você é uma pessoa surda. Então, acho que é isso. E aí, vamos ao tema do episódio de hoje. Lembrar o que faz bem. Eu fiquei pensando muito. Vou beber uma aguinha, recomendo que você faça o mesmo. Estamos em tempos extremamente secos. Então, beba sua água. Eu vou beber a minha daqui. E aí, eu fiquei pensando sobre esse tema porque nesse mês de setembro, no começo do mês, se eu não me engano, eu fiz uma sessão de reflexologia podal com uma amiga, que é uma terapeuta holística, artista da dança, da palavra, pedagoga, enfim, uma grande referência para mim na vida, que é a Maitê. Maitê Amarante é o nome dela, eu recomendo que vocês a sigam nas redes sociais. Ela tá sempre postando reflexões super interessantes no Instagram em especial. E eu tenho feito sessões de reflexologia podal com Maitê desde que eu estava no comecinho da faculdade. Eu lembro que uma grande amiga, Milena, me deu uma sessão de presente.
E aí lá fui eu fazer uma sessão de reflexologia podal. A reflexologia podal é basicamente uma técnica que envolve massagem e uma referência conceitual e, enfim, teórica da prática da medicina tradicional chinesa. Então, na reflexologia podal, você tem ali alguns pontos, que são pontos que também estão presentes na palma da nossa mão, na nossa orelha e, no caso da reflexologia podal, na superfície, né, do nosso pé e na sola do pé. E aí, cada um desses pontos se relaciona com um meridiano no nosso corpo e esses meridianos atravessam os nossos órgãos e esses órgãos, além, claro, de questões físicas, enfim, biológicas imediatas que a gente possa ter de doenças, também podem ter uma tendência a acumular disfunções, se a gente for parar para pensar, a depender do tipo de emoção que a gente está sentindo. Então, eu não vou falar os nomes aqui porque eu não sou desse campo, da reflexologia podal, da medicina tradicional chinesa, mas tem todo um olhar de que tal órgão pode acumular o medo, outro órgão o coração acumula tristeza, isso eu sei. Então, você consegue ter um pouco acesso a esse panorama dessa saúde, a depender do tipo de tensões que apareçam ali nos pontos e que refletem também tensões que a gente tem nesses órgãos e, por consequência, sentimentos que a gente tem acumulado e experienciado. E aí, eu, depois da sessão, como em todas, recebi de Maitê um papel e uma explicação sobre o que ela mapeou durante a sessão. E uma coisa que apareceu muito foi um lugar de resgatar coisas que eu já sei fazer. Então, Mi, será que você está conseguindo parar durante o dia para respirar? Será que você está conseguindo beber uma água de qualidade? Será que você está conseguindo maneirar um pouco no doce? Tá dormindo bem? Então, coisas muito básicas e que eu fui parando para pensar que algumas eu estava no caminho já e tinha percebido que estavam fora do eixo. E outras eu realmente precisava resgatar e me reconectar para entrar num espaço de real cuidado da minha saúde com coisas que eu já sabia. Eu, como disse, faço sessões de reflexologia podal desde o começo da graduação, então eu tinha do tipo 19 anos quando eu comecei a fazer, então já vão fazer aí 7 anos praticamente. E várias dessas coisas eu já sei fazer, mas eu fui esquecendo, fui deixando pelo caminho, a gente vai sendo engolido pela correria do dia a dia. E nesse contexto eu comecei a repensar, né, coisas que eu queria trazer de volta para minha rotina a partir desse puxãozinho de orelha com muito carinho que eu recebi de Maitê. Uma das coisas é meditar. Então, meditar é uma coisa que todo ano eu coloco na minha lista de metas do ano. E aí está nesse ano também quem disse que eu estava meditando. E o que foi muito bom para mim foi, nesse mês de setembro, começar um desafio de meditação de uma moça que eu sigo aqui no YouTube, se você está ouvindo no YouTube, que é a Eileen. Ela é uma criadora de conteúdo dos Estados Unidos, mas ela tem origem asiática, eu não sei de qual país. E ela produz muito conteúdo voltado para um estilo de vida mais saudável, para você, enfim, estar em mais alinhamento com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua mente, por aí vai. E ela fez um desafio de meditação de 4 semanas. E aí eu comecei a fazer esse desafio de meditação de 4 semanas. Estou na 3ª semana, recomendo muito. Só que
além de parar para pensar sobre essas questões de relação comigo, e com o meu corpo, e com o meu tempo, eu comecei a refletir sobre o quanto lembrar o que faz bem se aplica a muitas outras coisas que a gente tem acontecendo no mundo hoje. E o quanto esse processo, né, de se dissociar de quem você é, se dissociar daquilo que o seu corpo te pede, daquilo que sua mente te pede, daquilo que seu espírito, seu emocional tá te pedindo, é uma prática que faz muito sentido nesse modo de vida capitalista, que tem as suas origens no colonialismo e que reflete muito o tipo de relação adoecida que a gente tem hoje com aquilo que a gente denominou de meio ambiente, de natureza, né? E separou da gente, colocou longe e disse: isso não é a gente, isso é outra coisa. E aí, se você não se vê como parte e como extensão da Terra, é muito mais fácil se colocar nesse espaço de poder fazer o que quiser com aquilo que você denomina de recursos naturais. Então, me parece muito que a gente precisa fazer um pouco desse resgate de conexão de quem a gente é no mundo e que a gente não vive sem a terra, que a gente não vive sem a chuva, que a gente não vive sem o vento, que a gente não vive sem, enfim, tudo isso, sem as árvores. Só que para isso a gente também precisa estar conectado com a gente, sabe? E eu sei que tem muitas pessoas, eu tenho até um poema sobre isso, que é o Jovem Mística, que usam todas essas técnicas de, enfim, terapias alternativas, holísticas e por aí vai, para se distanciarem de tudo, né? E, não, a gente está vivendo um momento de revolução cósmica ou qualquer coisa do tipo, e a gente precisa meditar e ficar aqui no nosso mundinho e mandar boas energias. E isso não é suficiente, né? Isso, em definitivo, não é suficiente. A gente precisa fazer tudo isso e se engajar politicamente. A gente precisa fazer tudo isso e conseguir empaticamente se colocar no lugar das outras pessoas, né? E acho que isso vale para práticas espirituais e religiosas também, né? O quanto várias religiões desvirtuam esse propósito do amor e do cuidado consigo e com o próximo e com os próximos, em detrimento de obedecer essa lógica capitalista, colonial e por aí vai. E nessa direção de lembrar o que faz bem, eu acho que a gente tem muito que aprender sobre o cuidado que as populações originárias, né, brasileiras, nessa terra do Brasil, né, as populações indígenas, originárias do que hoje a gente entende como Brasil, fazem no cuidado e manutenção da existência de territórios que estão super preservados e que só deixam de ser preservados quando alguém, que normalmente é a figura do homem branco, chega e vai lá desvirtuar a maneira como todo um ecossistema, como todo um modo de vida está sendo feito, vivenciado e por aí vai. Então, as áreas mais preservadas, né, do Brasil são justamente as áreas onde a gente tem populações tradicionais vivendo, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, e aí tem sempre esse ímpeto, né, colonial que continua chegando, que continua avançando contra aquilo que já está ali em equilíbrio, né, e aí isso vem e desequilibra, assim. E aí eu acho que nessa direção a gente tem muito a pensar sobre como esses modos de vida tradicionais, esses modos de vida que são muito mais equilibrados e que promoveram a existência de milhões de pessoas por muito tempo, né? O quanto eles são uma tecnologia em si, que a gente pode resgatar, que a gente pode não só resgatar, mas apoiar para que ela continue onde ela já existe e justamente pensar
outras formas de relação nos territórios onde isso ainda não está presente, ou de onde isso foi usurpado, né? E aí justamente entra toda a ideia de regeneração, né? De repensar, de buscar caminhos de outras formas de relação com a gente nas nossas relações interpessoais e na nossa relação com a Terra. E aí, para fechar, já indo pros finalmente desse episódio, que vai ser um pouco mais curtinho, mas que eu acho que eu quero que seja realmente uma sementinha aí para você pensar, eu queria trazer outras 2 referências de coisas que eu acho muito bacanas e que, durante esse mês de setembro, corroboraram para mim com essa visão, né, de lembrar o que faz bem. Eu faço yoga desde a adolescência, a partir dos vídeos da Adriene, Yoga with Adriene, aqui no YouTube, para quem tá vendo no YouTube. E também a partir de um centro de práticas naturais do SUS. Conheçam centros de práticas naturais do SUS, eles estão aí. E eu comecei a fazer yoga muito nessa perspectiva de ser curiosa em relação a isso, de ver que tinham blogueiras que eu seguia, que faziam a prática, e de querer movimentar o meu corpo. E aí, eu lembro que, para mim, começar a fazer yoga foi algo muito importante para me conectar mais com o meu corpo, para começar esse exercício de movimentação, porque eu não fazia exercícios até entrar na faculdade e aí começar a fazer dança, e aí depois, enfim, eu fui entrar em esportes, rugby, natação, essas coisas. Mas hoje na musculação, mas naquele momento eu não tinha nenhuma prática. E o yoga foi realmente uma virada de chave, assim, pra mim, né? E daí, esses tempos eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto a saúde da minha avó e refletir sobre o quanto ela, como uma mulher que cresceu na periferia, viveu a vida inteira muito devota à família, ao cuidado de outras pessoas e não ao cuidado de si, hoje está num momento de receber de volta esse cuidado, né? De conseguir ser cuidada, de conseguir ser apoiada por todo mundo. E comecei a buscar maneiras de ela se exercitar, assim, porque as recomendações médicas são de que ela está ótima, ela está com a saúde super em dia, ela só precisa se exercitar. E daí, uma coisa que eu acabei descobrindo pela minha professora de Libras, que é uma pessoa surda, é que ela fazia yoga adaptado. E esse trabalho de yoga adaptado é uma coisa que um professor chamado Leandro Pereira Yoga, se vocês buscarem aí no Instagram, vocês vão encontrar o trabalho dele, faz para vários públicos. Então, para pessoas surdas, para pessoas cegas, para pessoas com mobilidade reduzida e que usam cadeira de rodas, por exemplo. E minha avó tá nesse contexto de ser uma pessoa que tem uma mobilidade um pouco reduzida, por conta da pandemia, por ter ficado muito tempo parada. E aí eu inscrevi minha avó nessas aulas de yoga, ela começou a fazer as aulas de yoga online, e um dia a gente foi, nesse mês de setembro, fazer uma aula presencial, que esse professor estava dando no Sesc. E para mim foi tão legal ver minha avó, e não só minha avó, mas também uma irmã dela, uma tia-avó minha, e uma prima minha também, naquele espaço de acesso a uma coisa que eu sei há tantos anos, mas que eu já tinha até buscado maneiras de fazer adaptado com a minha avó e não tinha encontrado. E aí conheci, felizmente, o trabalho do Leandro, que é incrível, e me peguei pensando o quanto, às vezes, também a gente tem essas ferramentas que a gente já sabe que são boas pra gente e nem sempre a gente se abre a compartilhar com as outras pessoas pela correria, porque a gente fica, não sei, às vezes não vai gostar, nem vou tentar. Então, eu acho que se tivesse um conselho primeiro pra dar nesse episódio pense as coisas que fazem bem pra você e busque compartilhar elas com as outras pessoas. Busque colocá-las no mundo para que mais pessoas tenham acesso a isso também, mais pessoas se vejam no lugar de
se sentirem bem com o seu corpo, se sentirem bem dentro da sua comunidade, se sentirem bem na sua relação mais ampla com o mundo. Então, acho que esse seria um primeiro conselho. E uma segunda coisa que eu queria deixar de recomendação para vocês tem um vídeo muito legal que eu assisti explicando um pouco dessa trend. Ela apareceu para mim no YouTube, eu achei que ela fez super sentido com as reflexões que eu tive nesse mês de setembro. É uma trend de um menu de dopamina, e aí no YouTube para mim apareceu a sugestão de um vídeo que eu vou deixar referenciado aqui, de um canal muito legal sobre hábitos e como tornar a sua rotina mais saudável e tudo mais, feito por uma pessoa aqui do Brasil, então acho que vale a pena acessar esse conteúdo. Também é um podcast. E essa trend do menu de dopamina está muito relacionada a gente sair um pouco do celular, né? Que é uma coisa que a gente está bastante imersos e viciados, e eu me vejo nesse lugar, inclusive. Não estou dizendo que eu não estou, porque eu estou também. E aí o que essa trend propõe é que você pense um menu de coisas que te geram dopamina, né? Esse hormônio que é o da felicidade, né, gente? Eu acho que é. E que a partir disso você, durante a sua rotina, a depender do tempo que você tenha, você coloque isso dentro da sua rotina. E aí eu fiz o meu menu de dopamina e eu queria compartilhar ele com vocês, porque eu acho que é um ótimo exemplo de exercício que a gente pode fazer para, enfim, mudar os nossos hábitos, colocar eles num espaço mais saudável, mais propositivo, mais engajado e mais comprometido com a nossa própria felicidade, sabe? Eu acho que é isso. E aí, gente, vamos lá. O menu de dopamina. Para você fazer o seu menu de dopamina, você vai pensar como se realmente fosse uma refeição, né? Você vai num restaurante, o restaurante da vida, e esse restaurante da vida vai te servir felicidade e dopamina. Só que para isso você precisa fazer aí algumas atividades. O primeiro ponto que você vai fazer é listar todas as coisas que te fazem bem. Então, eu fiz uma lista de tudo aquilo que me faz bem, coisas que eu gosto de fazer e que me trazem felicidade no meu cotidiano. Depois, você vai dividir isso nas categorias do menu. Então, cada categoria se divide muito num sentido de propósito, né? Se é algo que vai te trazer prazer mais imediato, mais a longo prazo, se vai demorar menos ou mais tempo. Você também pode entender se aquilo é mais ou menos qualitativo, a depender da sua perspectiva do que você quer cultivar como hábitos na sua vida. Então, é um pouco isso. Eu vou lendo o meu menu e explicando, e aí eu sugiro que vocês tentem fazer o de vocês também. Foi um exercício muito divertido. E ter ou não hábitos para colocar aqui, eu acho que também é um sintoma de algo que pode ser explorado, né? Será que eu sei quais são as coisas que me fazem bem? E é isso. Bom, vamos lá. Então, na entrada, a gente pode pensar em coisas que a gente belisca, que são rapidinhas, né? Você vai no restaurante, uma entrada normalmente é um pãozinho com uma pastinha, uma salada, uma coisa mais leve e que você vai digerir rápido, né? E que vai te fazer bem de maneira meio imediata. Para mim, eu acho que essas coisas são, primeiro, meditar. Então, todas as coisas que eu coloquei aqui levam, em média, 15 minutos, às vezes 20, às vezes 10, às vezes 5, mas não passam dessa média dos 15. Então, meditar, para mim, é uma dessas coisas. Meditar é tão simples, gente. E eu fiquei muito chocada meditando de novo esses tempos, porque eu percebi o quanto eu tenho um processo de, às vezes, querer começar o dia muito rápido e fazer várias coisas. E aí, eu simplesmente posso parar ou acordar 20 minutinhos mais cedo ou realmente ir com mais calma no meu dia e meditar para não ter um burnout, para ir com mais calma, para ir mais tranquilo. Então, meditar é uma coisa que você pode fazer. Tem série de meditação na Netflix,
Tem vários vídeos de meditação aqui no YouTube, no Spotify. Acho que a gente tá numa era muito acessível em relação a esses conteúdos. Então, a minha entrada envolve meditar, alongamento, porque a gente passa muito tempo sentados, né, gente? E não é muito difícil fazer um alongamento. Também tem vídeos e a gente descobriu como fazer isso na escola, nas aulas de educação física. Passar um cheirinho no ambiente. Então, eu tenho um spray que dá um cheirinho na casa, que é ótimo. Fazer um carinho no meu gato. Adoro fazer um carinho no meu gato. Me faz muito bem. E eu também coloquei dançar música sozinha. Então, coisas que são rápidas, né? Coloco uma música ali, 15 minutos, dou uma dançadinha e me faz super bem. Então, essas são as entradas. Aí a gente tem acompanhamentos, que são coisas que você pode fazer enquanto você está fazendo algo mais para tornar aquela tarefa mais prazerosa, né? Então, dá para pensar, por exemplo, se o seu prato principal for, não sei, um hambúrguer, seria a batata frita, que você vai ali beliscando, né? E aí, nesse sentido de acompanhamentos, eu coloquei 2, mas eu acho que cheiro no ambiente, que eu coloquei na entrada, também é um acompanhamento, né? Passar um cheirinho antes de trabalhar, passar um cheirinho antes de escrever, passar um cheirinho na casa antes de, sei lá, ou depois de limpar. E aí, pra mim, acompanhamentos são ouvir música. Eu gosto bastante de ouvir música fazendo as coisas, em especial músicas mais imersivas, instrumentais e coisas do tipo. Na hora de dormir, eu gosto de colocar uma luz colorida, assim, pra dar uma atmosfera no quarto. E aí a gente vai para os pratos principais. Então, é aquilo que vai levar mais tempo para ser feito, aquilo que você vai, se organiza e é realmente uma coisa que não pode faltar, né? Então, coisas pelas quais você se move, eu diria assim, né, para ter na sua rotina. Eu coloquei como pratos principais escrever 3 páginas matinais, então eu gosto bastante disso, de escrever 3 páginas matinais, que foi algo que eu aprendi no livro Caminho do Artista, da Julia Cameron. Recomendo muito, acho que tá no meu top 5 livros da vida, assim, um dos melhores livros, realmente mudou muito a minha vida. Yoga também, ir pra academia, adoro ir pra academia, gente. Ler livros, então ter um tempo qualitativo para ler um livro. Pintar quadros, nadar, dançar fit dance, eu gosto de ir pra academia fazer aula de fit dance mesmo. Ouvir podcasts, tirar uma sonequinha da tarde, assim, na rede. E aí vem as sobremesas. As sobremesas são coisas que não são tão saudáveis, né? Ou que você não vai comer na mesma quantidade que você come o prato principal. Então, pra mim, novela, tô muito viciada em Mania de Você, gente. Meu Deus do céu. É realmente uma grande sobremesa do meu dia. O dia pode ter sido horrível, o dia pode ter sido ótimo, mas assistir Mania de Você vai me deixar num lugar de muita alegria, de muita dopamina, mas não é uma coisa que, né, eu vou passar o dia assistindo. Vídeos de ASMR antes de dormir, mas tem toda aquela coisa, né, de não atrapalhar muito o seu sono. Filmes e séries. Então, acho que sobremesa é muito aquela coisa passiva, assim, né, que você vai fazer e vai te fazer bem, independentemente de como você esteja se sentindo, mas não vai contribuir muito pro seu engajamento, né, físico, intelectual, é uma coisa mais passiva. E eu vi, inclusive, estava esses dias assistindo um vídeo de uma moça falando sobre ansiedade, em que ela trazia essa referência de que, para ela, como uma pessoa com ansiedade, ler um livro ou assistir um filme, uma série, às vezes fazia com que ela não descansasse, porque o cérebro dela estava recebendo mais conteúdo, né? Então, ela não conseguia descansar muito com isso. E aí, eu acho que vale você entender, fazendo esse exercício, o que faz bem para você, né? E aí, por fim, a gente tem uma outra categoria que surgiu, que é de prato especial. Então, são coisas que você não vai comer sempre, leva um tempinho a mais para você conseguir preparar ou para você conseguir comer. E aí, os pratos especiais que eu coloquei são encontrar amigas, porque, gente, a vida adulta, ela exige muito planejamento de agenda e paciência para você conseguir ver suas amizades. É muito difícil.
Então, encontrar amigos pra mim é um prato especial, né? Ir pro forró, porque não tem o forró que eu gosto de ir todo dia, toda semana. Passar tempo em família, porque também, enfim, morando um pouco distante da minha família, eu levo um tempo pra conseguir visitar todo mundo. Testar coisas novas. Esse domingo, da semana em que eu tô gravando o podcast, eu fui pro Sesc fazer uma aula de yoga e depois eu e 2 amigas que estavam comigo, a gente descobriu na aula de yoga mesmo que ia ter uma aula de capoeira no Sesc. E foi ótimo, foi maravilhoso testar algo novo, assim, algo inesperado. Então, testar coisas novas acho que é um prato bem especial e faz super bem. Passar tempo na natureza. Eu queria que passar tempo na natureza fosse um prato principal, que eu conseguisse colocar mais no meu cotidiano, mas eu acho que não consigo ainda. Mas queria que tivesse mais como um prato principal do que um especial. E ir à praia também me faz super bem. Então, eu acho que é isso. Uma dica que as pessoas dão na hora de fazer essa trend é que se você fizer o seu menu, você pode também colocar ele impresso em algum lugar, enfim, sendo exibido. E eu acho que vale super a pena fazer esses exercícios de autoconhecimento, de autorreflexão. Eu lembrei muito as coisas que me fazem bem fazendo esse exercício. E eu acho que pode ser legal você fazer também. E é isso. Esse foi o nosso episódio de setembro. A gente se vê de novo no final de outubro. Eu gosto desse formato de conseguir trazer reflexões mais gerais, assim, e coisas que eu ando pensando, pesquisando, entendendo e sentindo em mim. Eu espero que ele seja útil para você também, para você parar aí para pensar sobre questões do seu cotidiano, dia a dia, vida e por aí vai. E é isso. Obrigada por ouvir até aqui e compartilhe com quem você acha que pode se lembrar do que faz bem também.